O voo MH370 da Malaysia Airlines decolou no dia 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo. Mas em menos de uma hora ele desapareceu do radar. Nenhum pedido de socorro, nenhuma explosão registrada. Nada. Era para ser um voo tranquilo de Kuala Lumpur até Pequim. A aeronave, um Boeing 777, era moderna, segura e pilotada por um comandante experiente. Mas às 1h19 da madrugada, a última mensagem foi ouvida. Boa noite, Malaysian 370. Minutos depois, os controladores perderam contato. O avião simplesmente sumiu. Mas o mais estranho, dados de satélites mostraram que ele fez uma curva brusca e voou por horas em uma direção completamente diferente. Durante meses, mais de 26 países participaram da maior operação de busca da história da aviação. Aviões, navios, satélites, nenhum sinal. Até que, em 2015, destroços começaram a aparecer em ilhas distantes no Oceano Índico. Por que o avião mudou de rota? A razão exata para essa mudança de rota permanece desconhecida, mas a investigação indicou que a mudança foi manual e não uma falha no sistema. Então surgem diversas teorias. Houve um incêndio a bordo? Foi um sequestro? Ou o piloto cometeu suicídio em massa? Alguns acreditam em uma falha técnica. Outros dizem que a verdade foi escondida. Existe até teoria dizendo que o avião pousou em segredo. O que sabemos hoje? Em 2018, as buscas foram oficialmente encerradas, mas nenhum corpo foi encontrado. A caixa preta nunca foi recuperada. E o maior mistério da aviação moderna continua sem resposta. A teoria que acreditam é que o piloto cometeu suicídio em massa. Ele deu um jeito no copiloto para ele não pedir ajuda. Voou por cima da sua cidade natal e foi em direção ao Oceano Índico. Lá voou até acabar o combustível e levou consigo centenas de vidas. Reportar assim... Ele sai, vai subindo e o avião segue uma trilha no ar, que é invisível, mas são posições de GPS. Em altitude e... Não, é latitude e longitude. Né? Leste-oeste, norte e sul. E aí, quando ele passa, o plano de voo é em cima desses pontos. E em alguns pontos ele precisa ou trocar de frequência do controle de voo, ou reportar uma posição. Nesse caso, existiu uma... acho que é posição... não lembro agora. Eu ia falar Tazil, mas não sei se é Tazil. Mas enfim, ele tinha que reportar em determinada posição para trocar de controlador. E quando chega bem perto dessa posição, ele fala, o comandante do voo, fala com o controlador e fala: obrigado, boa noite, e vai trocar para o outro. Só que nesse momento é desligado o transponder, o avião fica invisível, ele não se comunica com o outro, e aí começa toda a história. A minha teoria é o seguinte: o cara foi premeditado, é um suicídio que a gente chama de coletivo. Já tem alguns fatos na história de algumas pessoas que se suicidam e levam outras junto. O piloto, no caso. O piloto, no caso. O comandante, no caso. Comandante, no caso. Né? Então, acho que foi premeditado. E assim, tem duas pessoas no cockpit, né? Então, se um cara quer e o outro não quer, não vai acontecer. Então você precisa eliminar alguém ali dentro. Matar. E existe uma maneira de fazer isso. Que eu não vou falar qual que é, obviamente, mas existe uma maneira de fazer isso dentro desse avião específico que eles estavam. Acho difícil, mas você usar uma arma... Não passa pela detecção de metal, é isso? Não passa. Bom, o piloto, alguns países permitem que o piloto ande armado, o cara tem autorização, sim. Ah, não sabia. Nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Tá. Então, determinados pilotos têm autorização para andar armado. Se é um cara desse, poderia matar outro cara com a Lá eu arma. não sei, Mas dar tiro a bordo é complicado.
porque você pode furar o avião Fuselagem, e causar um dano estrutural Exato. por causa da pressurização. Então não foi arma que eu acho, tá? Tá bom. Foi uma outra arma, uma arma branca. Eu achei que você ia falar envenenamento. Não. E aí ele neutralizou o copiloto. Tá. E veja, o avião tá voando, ia começar a servir o serviço de bordo. Certo. Porque é um voo de 6 horas. Então, jantar ia ser servido. Aí o cara não fala nada. Ele só fala para as comissárias, ó, eu e o fulano de tal aqui estamos tranquilo, não queremos comida, pode serviço, vida que segue. Tá. Ele tinha conhecimento de algumas coisas do avião, até de desligar o sistema de entretenimento. Como ele desligou o transponder e desligou outras coisas também do avião, ele tinha um conhecimento técnico razoável. Então ele desliga o sistema de entretenimento, que é onde aparece o mapa que alguém poderia ver para onde estava indo. Exato. Ia falar, opa, não estou indo para a China, o que está acontecendo? Então ele desvia a rota. Ele desvia a rota. Nesse momento que ele desliga o transponder, ele fica invisível para o radar secundário. Mas o radar primário, que é o que emite uma onda, pega um eco de volta, certo. Esse funciona. Só não tem informação quem que altitude que está mais ou menos e velocidade também mais ou menos. Mas existe um ponto. Como um avião moderno com sistemas avançados de rastreamento pode simplesmente desaparecer em pleno voo? Até hoje, os familiares das vítimas esperam por respostas. E o mundo continua sem entender o que realmente aconteceu com o voo MH370.